Quando engravidei do Joaquim, foi uma alegria indescritível. Sempre quis ser mãe e já tinha tentado várias vezes sem sucesso. Tudo foi planejado nos mínimos detalhes: o quarto, o enxoval, o chá de bebê com as amigas e tudo mais. Ficava imaginando como ele seria, suas travessuras e as tardes divertidas que passaria com ele. Não conseguia pensar em mais nada que não fosse sobre ele. Minha mãe até chegou a alertar que eu estava exagerando, mas não dei bola. Até que veio o diagnóstico de microcefalia e meu mundo veio abaixo. Foi como se todos os meus planos tivessem se frustrado, pois as reações do médico não eram boas quando eu perguntava sobre como seria a vida do Joaquim com essa doença. Acho que preciso de ajuda para entender como conviver com isso e como não ser egoísta em pensar por que aconteceu comigo. Apesar de tudo, meu filho é lindo e se supera a cada dia, mas às vezes ainda me pego sem esperanças quanto ao futuro dele. Esse é o relato de uma mãe que, depois de muitas tentativas, muita luta para conseguir engravidar, finalmente ela consegue. Então ela faz uma série de planos e uma série de idealizações sobre essa criança, com relação a essa criança, que é o Joaquim. E o Joaquim é diagnosticado com microcefalia. Esse relato, ele chama atenção por várias coisas. Primeiro, com relação à idealização. Por quê? É normal. Todo pai, toda mãe tem um certo grau de idealização. Cria uma certa expectativa com relação aos filhos. Fica imaginando, como ela disse, na mensagem, fica imaginando como os filhos vão ser fisicamente, se eles vão se parecer mais com o pai, ou com a mãe, ou com alguém da família, enfim. Ficam imaginando a personalidade dessa criança, como que vai ser, a questão emocional, como que ela vai ser, se ela vai ser mais calma, se ela vai ser mais agitada. Enfim, o que ela vai fazer no futuro, com o que ela vai querer trabalhar, com o que ela vai se identificar, o que ela vai gostar ou não. Enfim, uma série de comportamentos, uma série de coisas relacionadas a essa criança. E essa expectativa é normal, porque não tem como, quando a gente vai receber uma criança, um pai, uma mãe, um familiar vai receber uma criança, não tem como ela não criar nenhuma expectativa, alguma expectativa sempre é criada, a gente sempre fica pensando como que vai ser quando essa criança nascer, como que ela vai ser e tudo mais. Mas veja bem, isso é normal até certo ponto. Por quê? Porque às vezes as mães idealizam os filhos, que foi o caso do Joaquim. O Joaquim foi um bebê idealizado. E às vezes as mães idealizam uma criança simplesmente perfeita, sem nenhum problema, sem nenhum defeito, aquela criança, que vai ser 100% saudável e tudo mais. E isso é normal, porque todo pai e mãe só projeta o melhor para os filhos. Mas a gente tem que ter um cuidado, como eu já disse, vou repetir, de pensar que isso é normal até certo ponto. Por quê? Às vezes a gente cria expectativas irreais demais, fantasiosas demais com relação aos filhos. E a gente acaba esquecendo que eles são seres humanos. E como seres humanos, embora eles sejam maravilhosos, principalmente para os pais, eles também vão ter defeitos, eles também vão ter problemas, porque eles são seres humanos. E com relação à doença, com relação à microcefalia, claro, é um baque muito grande quando os pais descobrem que a criança tem uma doença que não tem cura,
por exemplo, a síndrome de Down, o autismo, a própria microcefalia, que é o caso aqui. Então, claro que não é fácil. Claro que é um choque muito grande. Eu não estou dizendo que você vai aceitar isso facilmente, do dia para a noite, de uma hora para outra. Não, não é assim. Eu sei que é um baque muito grande, muito forte, porque os pais não querem nenhuma doença para os filhos, né? Mas a partir do momento que essa doença é diagnosticada, o que é o melhor a fazer? Eu achei interessante que essa mãe reconhece que ela precisa de ajuda, né? Lá no finalzinho ela diz, eu acho que eu preciso de ajuda para entender que eu não posso ser egoísta, de ficar me questionando por que isso aconteceu comigo. E realmente é muito lúcido e honesto da parte dela reconhecer que isso é um egoísmo mesmo, né? Porque é uma doença que pode acontecer com qualquer um, em qualquer família, independente de classe social e de qualquer outro fator. Então, assim, é um certo egoísmo mesmo pensar por que aconteceu comigo, né? A gente tem que ousar inverter o processo. Então, o conselho que eu dou para essa mãe é o seguinte: ouse inverter o processo. Ouse pensar que, apesar de tudo, você tem um filho. Um filho é sempre uma bênção. E, embora não haja tantos estudos ainda, né, sobre a microcefalia, porque é uma doença que ainda tem muita coisa ainda em processo de descoberta sobre ela, né, uma doença nova, vamos dizer assim. Mas, apesar disso, já existem alguns estudos, né, algumas pesquisas sobre o assunto, existem médicos especializados. Então, o meu conselho é que, em primeiro lugar, você se informe sobre o assunto, né? Se informe o máximo que você puder. Pesquise, procure grupos de apoio, procure médicos, se oriente, né? Busque livros, filmes, documentários, enfim, qualquer tipo de informação sobre o assunto, porque o primeiro passo é se informar para saber como lidar melhor com a situação. E outra coisa, quando você diz no finalzinho, às vezes me pego sem esperanças com relação ao futuro dele, procure não pensar assim. Por quê? Porque ele tem essa doença, sim, isso é fato, né? Então, não adianta negar isso, porque é uma realidade, é um fato, mas você pode ter esperança sim com relação ao futuro dele. E é muito importante que cada progresso dele, mesmo que mínimo, seja valorizado, reconhecido e inclusive até comemorado. Porque apesar da doença, ele pode ter sim uma vida normal. Claro que com o devido acompanhamento, com o devido cuidado, com o devido tratamento, né? Porque a doença não tem cura, mas tem tratamento. Então, eu sugiro que você reconheça e valorize muito cada progresso dele, ainda que mínimo, né? Que você acompanhe todo esse progresso dele com muito amor, com muito carinho, muito cuidado, muita dedicação, embora não seja fácil, mas ele precisa de você na totalidade. E se você ficar alimentando esses preconceitos da sociedade com relação a essas doenças, né, da infância, se você ficar alimentando esses preconceitos dentro de você, o seu filho não vai ter o seu 100%. E ele precisa do seu 100%. Então, procure se informar, pesquisar sobre o assunto e entenda que o seu filho pode sim ter uma vida normal, dentro do normal dele, dentro das possibilidades dele, dentro daquilo que ele consegue fazer. E ele vai ser, sim, uma criança e um ser humano muito feliz se for tratado com o devido carinho, com o devido respeito e com o devido tratamento que ele merece e precisa. E mais uma vez, queridos pais, cuidado com a idealização sobre os filhos. Antes de ser seu filho, ele é um ser humano. Isso precisa ficar claro.